assim que ele ganhou o nome, que ele acompanhou por toda a vida. É a nossa primeira prisão, o nome. Quer dizer, pensando bem, é a segunda. O corpo vem primeiro. Logo de cara, 2 avisos que o mundo nos dá sobre a liberdade, perceba. Ela não é possível. Nada em totalidade é possível. O que alcançamos são fagulhas das coisas que nomeamos, e mesmo os lampejos já nos derretem. Se nem os dinossauros conseguiram. Por que justo o ser humano? Porque temos a palavra. Alguém dirá, se levantando. Temos a palavra, meu caro. No entanto, não temos a escuta. Mas voltemos ao diabo. Ele ganhou um nome, por acaso também um lar. Seus irmãos foram vendidos um a um. Ele foi ficando, pé de foice. Ele e a mãe, que era manca, as tetas inchadas. Onde estão meus filhos? Vamos ficar com o diabo, o Tomada sugeriu. Feio assim. Ele pode cuidar da casa. 2 cachorros fica caro. Quem disse isso foi a dona Fazenda. Moravam só os 2 naquele sobrado, em um bairro que já virou até notícia no Datena. Barulho de cabo de vassoura em algo que tem um corpo e uivos. A Lucrécia ouviu. O que foi isso? Fez sinal da cruz e beijou o dedo com cheiro de camisa. Agora só tem um, o Tomada avisou, colocando a mãe do diabo na pia da cozinha. Quando a vida abandona um corpo, fica tudo tão besta na presença física. A dona Fazenda balançou a cabeça como se dissesse: o que está feito, está feito. Abriu a gaveta, pegou a faca que ganhou do seu Carlos, açougueiro e pai do Tomada. Nenhum dos 2 sabia disso, fazia tanto tempo que até a dona Fazenda, que já foi mulher de se demorar os olhos, estava esquecendo. A mãe do diabo tinha gosto de boi. Escolha um canto na beirada do canteiro, em meio a garotos falando em espanhol. O olho é uma câmera, ou uma antena, ou só um olho mesmo. Para ficar invisível, trato de não cruzar o olhar com ninguém. E tento me camuflar nessa noite de quarta-feira, na praça, enquanto as pessoas treinam seus truques de circo. Bambolês à minha direita, malabares à frente. Um equilibra uma bola na testa, outro planta a bananeira. Um rapaz vende pizza na mochila, aceita dinheiro ou cartão. Um homem se aproxima com sotaque, diz que é da Venezuela e pergunta meu nome. Respondo, Maria. Ele se chama Antônio. Conta que o pessoal aqui na praça mora numa ocupação, um prédio de 13 andares. E lá tem de tudo, atores e músicos, equilibristas e poetas, luthiers e escultores. Você devia ir conhecer. Uma menina bem menina de casaco vermelho corre entre as pessoas e todas a chamam pelo nome. Antônio me diz que Joana mora... Em uma manhã de segunda-feira, no início do outono, um jovem estudante escreve debruçado sobre a escrivaninha em seu quarto e sala no 9º andar de um prédio de longos corredores. Em um caderno de capa ocre, Félix reúne as anotações sobre o poema Paraíso Perdido de Milton, feitas ao longo dos últimos meses. Enquanto escreve, não sente a vibração do batistaca na obra ao lado, nem o amortecimento da perna há 4 horas na mesma posição. Não levanta a cabeça espichando a coluna, não olha para os prédios em frente à sua janela, nem para a favela Pavãozinho que sobe o morro com seu verde sem vigor. Já completamente cego em Londres, nos verões e invernos anteriores ao ano de 1667, Milton escrevera sobre a queda de Lúcifer do céu e a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Félix se esforça para decifrar a própria letra nas margens do livro com a tradução portuguesa do poema. Relê os versos grifados e outros nos quais seu olhar cai.
Decifra as anotações e acrescenta mais uma frase no caderno. Ao tatear o sulco raso que sua lapiseira cravou na margem da página, ao lado dos versos impressos, o rapaz de 24 anos, grande, de pele leitosa e quase sem pelos, sente os grãos de areia que lá se depositaram e lembra-se da luz forte do sol sobre a página do paraíso, do calor em seu corpo sentado à beira-mar e da vibração das palavras dentro da sua cabeça. Fora surpreendido de tal maneira que o grafite, como a ponta de um sismógrafo, registrou sua eletricidade em linhas que mais parecem um mar encapelado com abismos e cristas espumejantes. A janela do quarto e sala dá para o sol da tarde. Félix costuma se levantar antes de clarear o dia, caminha até a praia e espera o sol nascer atrás da Pedra do Leme. Nenhuma palavra consegue alcançar a luz rosa e a transformação que o amanhecer provoca nas pedras monumentais sobre o mar calmo, pensa Félix, num tal estado de suspensão que não sente pertencer a um corpo que o diferencie da cor do dia. Na lanchonete da esquina, Oneida lhe oferece café com leite e pão com manteiga. Depois de comer, ele volta ao quarto ainda fresco, com vista para as 400 janelas dos 8 prédios que circundam conjuntos remanescentes de sobrados baixos e geminados, por onde o ar e a luz do sol podem circular. Atrás dos prédios do canto direito, no fundo e acima deles, os barracos sobre o morro aumentam o total de janelas que Félix conta nos momentos em que descansa os olhos e o pensamento dos cenários extraordinários do paraíso perdido. Escreve nas folhas pautadas do caderno. A perna adormece e os versos brilham. Corais, opalinas, esmeraldas, fogo e filigranas de ouro. Escritos há mais de 300 anos. A revolta dos anjos, a queda de Lúcifer, a criação de Adão, sua desgraça e o paraíso perdido. Há quanto tempo? Nascem agora e de novo e mais uma vez. Nascem e são versos mais antigos que o homem. Afundam-se em águas desconhecidas do sol. Descem, tocam o fundo, esperam. Areia e sal, cacos de conchas, ossos de peixe e de mamíferos mortos no fundo do oceano. Ondas leves, depois mais intensas, aproximam-se do anzol que espera. Um puxão e a linha se retesa. É preciso firmar os pés no chão, segurar firme e girar com cuidado a retilha para que não se arrebente o fio. A vara enverga-se e, finalmente, surge na superfície da água e já no ar, um bicho vivo que esperneia lançando luz para todo lado. É a memória do homem. Quanto mais o bicho reluz, mais sangra. Tudo é fresco e já é morte. O cheiro de maresia enche o quarto. Hermano entra na sala de autópsia e começa a falar. Continua a falar. Leva a maca para um lugar iluminado, tira o saco plástico que envolve o corpo e lê a anotação. Anônimo, local onde foi encontrado, data, condições do corpo. Assobia uma música enquanto anota e fotografa as marcas do corpo. Lava-o com esguicho e sabão. Desliga a água, pega o bisturi e faz uma incisão precisa, sem desvios, do pescoço ao pubis do homem morto. E Hermano olha para Wanda. E ele tenta de novo. O seu filho é filho, com o cérebro mole nas mãos, ainda sujo de sangue. Wanda interrompe o movimento e espera o final da frase. Você sabe, as mudanças aqui e aqui, ele indica em si mesmo o busto e os quadris. Dá uma rebolada para enfatizar de qual parte do corpo está falando. Eu conheço o seu corpo. Ela sorri. Então, ele insiste, ele não tem pai. Todo filho tem pai. Wanda pesa o cérebro e anota na folha. Hermano prossegue o trabalho. Os ossos da caixa torácica se rompem em um estalo. Hermano retira o coração. Estou só perguntando porque Wanda mostra que está prestando atenção sem parar de fazer seu trabalho. Porque estamos aqui. Acho que posso saber. Por quê? Olhe, Hermano aponta para os cadáveres abertos, o chão sujo de sangue,
eles mesmos sujos de sangue. Aqui o mundo já acabou. Ela espera a conclusão de Hermano. Quando o mundo já acabou, você pode falar o que quiser. Wanda volta ao cadáver feminino. Não é seu. Meu filho não é seu. Pushkin. Em terra externa com piedade, conservo os modos que prepus. E o passarinho, além da grade, liberto a flor, a festa, a luz. Alívio, enfim, conforto invade, até que a Deus não ladro então, se ao menos posso a liberdade salvar um ser da má prisão. A cura não existe, professora. Nem adianta me dizer que sim. As pessoas estão morrendo nas guerras. Eu vi no filme Forrest Gump. Elas perdem até as pernas e ganham rodas nas cadeiras para chegar em algum lugar ou tentar. Mas elas também perdem as mães, as roupas, a vontade de viver, a casa que elas moram. O ano novo delas é muito triste em um bar cheio de gente. Elas rezam para Deus, mas ninguém sabe onde Deus está, e nem os mortos. Eu sei. Minha mãe me contou, quando a Carla morreu, que corpo fica na terra e a parte mais importante da pessoa morta fica no céu, apoiada na nuvem. Por isso cada nuvem tem um desenho. São dos mortos-vivos que moram lá. Eu acho que a da Carla tem formato de borboleta, para eu saber que é ela. Mas não achei nenhuma assim. Tem muita repetida de coelho e dragão. Não sei se existe uma regra para os desenhos nas nuvens, mas sei que a cura mesmo não existe. Porque curar alguém é deixar o mundo feliz inteirinho. E o mundo inteirinho é triste, triste, professora. Que nem a boca apagada de uma boneca que eu tinha e dei. Não estava mais aguentando aquele rosto sem boca. Estou cinza com a falta que a minha amiga me faz. No dia a dia mesmo, sabe, professora? E também umas outras coisas que eu acho que perdi. Como um pátio grande para tomar lanche, tão grande que faz o sinal de fim de intervalo soar como um "mas já", de tão legal que é estar ali. No colégio antigo era assim. Nesse eu nem saio da sala para comer. Eu como meu lanche na mesa que estudo, estou sempre bem sozinha. Dá até para tirar a caca do nariz, sem ninguém notar. Também perdi o deusinho do seu Luiz depois que a gente brigou meio entre aspas, porque a gente não brigou de gritar ou lutar. Foi uma briga silenciosa e secreta, bem da minha parte. Da do seu Luiz eu acho que não. Ele é um homem de Deus. Também não sinto mais frio na barriga para atravessar a rua. Atravesso normal e não sinto nada. Quase não sinto nada além de saudade, professora. Eu sou uma pessoa sem religião. O corpo é a única coisa que temos. Não deve ser tratado de qualquer maneira. Ficar abandonado em uma maca suja. O raciocínio de Banda gira em falso. Se estivesse presente quando Isabel protestou contra a maneira como trataram o corpo da sobrinha, ela sabe que, como resposta, teria dito: mas é só um corpo. E agora entendia que a tia sabia exatamente o que estava falando. Exatamente, é um corpo. Nós nos definimos, nossa civilidade, pela maneira como nos relacionamos com nossos mortos, mesmo aqueles desconhecidos. Isabel falava devagar e emocionada. Tinha ficado pensando nisso nas horas em que esperava, com frio, pelo final da autópsia. Civilidade é o que nos faz humanos, além de animais. Muito mais do que o polegar opositor, a habilidade para a linguagem ou a matemática. Que tipo de civilização tem essa tribo? Começamos pelo trato com a morte. Depois vamos para os recém-nascidos, as crianças, órfãs, os loucos e os desprotegidos. Por que ela se matou? Isabel fica em silêncio. Desculpe, eu não devia ter perguntado. Não, estamos aqui só nós duas e ela. Podemos falar. São os últimos momentos em que estou com ela. Nós éramos muito ligadas, desde que ela nasceu. Há 3 anos, sua mãe, minha irmã,
Morreu em um acidente e ficamos ainda mais próximos. Quando eu sair daqui, o tempo vai passar mais rápido. Amanhã ela já estará enterrada. Vamos falar dela na sua presença. Me faz bem. Depois, Isabel soluça, fica um tempo quieta. Eu vou me lembrar de ter conversado sobre Simone olhando para o rosto dela. Elas terminam de colocar a roupa. Eu não sei por que ela se matou, diz Isabel, olhando para o corpo da sobrinha. Era tão bonita, acho que não aguentou. A voz treme, ela espera a emoção diminuir. Foi uma coisa tão pequena, um namorado que atraiu, a amiga que ela viu dando um beijo no namorado. Acho que foi isso, uma traição que ela não suportou. Pegou ela num momento ruim, estava fraca. Não pode ser só isso, não é? É muito bobo, pequeno, uma traição, um namorado que, enfim. E pronto. Ela se trancou no banheiro, colocou a toalha molhada, vedando o vão da porta, encheu a banheira, fechou a tubulação de exaustão do aquecedor, ligou o gás e apagou a chama. Entrou na banheira com uma faca de serra, dessas de descascar fruta, e começou a se cortar. Se tivesse resistido um dia, 24 horas, quem sabe? Alguém, sem avisar o pessoal da funerária, Alguém vem avisar que o pessoal da funerária chegou. Eles vestem luvas descartáveis. Cada um pega o corpo de um lado e o coloca no caixão. Tizinho vem ajudar. E Isabel pede desculpas a ele pela maneira como falou. Fala com palavras precisas, de uma forma que não deixe espaço para ele, nem para a Wanda responder. Não foi nada, não se preocupe com isso, a gente entende. A tia vai embora com a sobrinha. Tizinho conta a Wanda que quando o camburão da polícia chegou, perguntaram onde podiam colocar o corpo, e ele indicou a maca que estava ali perto. Eles deixaram e foram embora. A tia que veio junto esperou um pouco e depois entrou pelo corredor da área restrita a profissionais para saber o que eles iriam fazer com sua sobrinha. No momento em que o corpo chegou, não tinha ninguém mais para cuidar do assunto. Todos estavam ocupados. Tizinho explicou que o corpo ficaria ali até a sala ser liberada e empurrou a maca para perto da parede, para não atrapalhar a circulação no corredor. Ela estava vestida? Perguntou Wanda. Você a cobriu? Cobrir com o quê? Não, quer dizer, ela não estava pelada. Estava com lençol molhado e manchado de sangue. A tia colocou seu casaco na parte de cima do corpo da sobrinha e começou a gritar. Disse que ia chamar a polícia, que isso não era maneira de tratar as pessoas. Ela gritou, pelo amor de Deus, ela é só uma criança. Eu não sabia o que fazer. E disse, mas está morta. E a tia falou, exatamente. Não vê que ela não tem ninguém para ajudá-la? Inscrita no início maçã, proibida, incerta e lascívia uma luz cravada, não queira aguardar do final mais nada, exceto que a fruta será comida. Boa noite a todos. Esse é o nosso projeto Palavras Cruzadas em Casa, que eu toco com Felipe Franco Munhoz, geralmente presencial. A gente faz nossos projetos em SESCs, bibliotecas, mas por conta da pandemia, a gente decidiu fazer essa série de entrevistas e conversas com artistas que a gente admira. Hoje a gente está recebendo a Beatriz Bracher, e para falar um pouco das minhas indicações, eu decidi hoje indicar o livro de poemas da Yasmin Nigri, Bigornas, que é um livro muito interessante, é o livro de estreia dela, e eu realmente senti o peso da Bigorna, porque são poemas compactos que te pegam e te acabam com você, tem uma força lírica tremenda. O livro ele é dividido em 4 partes, e a última vez que eu me senti tão bem lendo um livro de poemas de uma autora jovem foi com a Matilde Campilho, e eu acho que as duas elas dialogam de uma forma parecida, elas trazem bastante o cotidiano para a poesia delas, mas elas ultrapassam isso e ressignificam esse cotidiano, e é uma autora da minha geração também, então me identifico muito com o jeito que ela se aproxima da palavra, que eu acredito ser um pouco o meu jeito também de ser. E tem aqui uma série de poemas que ela coloca
nessa parte do livro que chama Recibos, que ela dedica a vários artistas que acredito que ela admira. Tem para o Stanislavski, tem para vários artistas, tem o Glauber, Frank O'Hara, o Calvino, e tem um especialmente aqui que é para Ana Martins Marques, que é uma poeta que eu também adoro e admiro muitíssimo. E o que eu achei interessante é que eu adquiri esse livro da Ana Martins Marques, que é o último dela, o livro dos Jardins, que é uma edição super delicada da Quelônio, e ela também faz isso. Ela tem uma série de poemas aqui nesse livro que ela dedica para autoras que ela admira. Então, tem para Silvia Plath, tem para Wisława Szymborska, tem para Alejandra, e ela chama todas as poetas que ela dedica aqui os poemas, ela chama pelo primeiro nome, que é algo que eu costumo fazer também com os escritores que eu gosto. Eu chamo pelo primeiro nome como se fossem meus amigos, como se eu conhecesse. Então, eu queria ler o texto, o poema que a Yasmin fez para Ana Martins Marques, e aí depois, em seguida, eu vou ler o poema que a Ana Martins Marques fez para Silvia Plath, que é uma outra autora, poeta que eu admiro, e assim eu vou estar aí contemplando várias artistas que sempre me encantam com seus poemas e narrativas. Então, esse é o da Yasmin. Ana Martins Marques. Ana anda quebrando copos porque não tem panelas. Ana não largaria tudo por um grande amor. Ana esquece de responder às pessoas, mas no coração ela responde. Ana não gosta de arroz e é alérgica a frutos do mar. Certa vez, Ana foi a um jantar onde serviram risoto de camarão. Ana não se desfaz de nenhum livro que ganha. Ana achou bonito o meu enquadramento embaixo das folhas de caule espinhoso, enquanto fumávamos na varanda. Pediu cuidado com os espinhos, disse que daria uma linda fotografia, mas não tirou a fotografia. Ana não gosta de aparecer em fotografias. Ana gosta de quem não faz alarde e me pediu em casamento quando cozinha. Ana gosta do que faz. Ana me deixa bilhetes em cima da mesa e também alguns livros. Leio enquanto tomo café, imaginando que sejam para mim. Ana acha difícil falar e mais ainda escrever. Ana me dedicou um livro agradecendo minha amizade. Ana é discreta e tem muito senso de humor. Ana sorri, mas muito mais do que eu supunha, e mesmo quando dança, não é feliz. Agora o poema da Ana Martins Marques para Silvia Plath. Um jardim para Silvia. Tulipas, você diz, deviam estar atrás das grades, como as feras. Já as rosas provavelmente mandaríamos a um hospício. Salpêtrière certamente era um bom lugar para rosas, especialmente as vermelhas. Toda essa teatralidade. Os lírios deviam ser caçados a laço, e as camélias enclausuradas em conventos, e as dálias queimadas em fogueira. Veja o dorso das dálias reluzente, veja as margaridas como nos mostram os dentes. Quem coloca girassóis na jarra, toca fogo no próprio apartamento. Como pode querer passar o dia sem alarme após incendiar a casa por dentro? Instalam pequenas feras na sala de estar, pequenos corações abertos, cruz, e depois não querem que doa. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais uma transmissão ao vivo. Hoje, encerrando a intervenção de Palavras Cruzadas, que a Aline B e eu propusemos para este mês de abril, e justo em um dia tão tumultuado politicamente. Antes do início das leituras, a música de fundo que vocês escutavam era um registro do último show que nós fizemos, foi em dezembro, no Sesc Avenida Paulista, com André Memari, Alice Santana e Natália Lage. Na sequência, vocês assistiram a um vídeo da concepção da identidade visual do Palavras Cruzadas, tudo feito por Lucas Adam, a quem agradeço muito, da mesma forma que agradeço a Thiago Galan pela direção remota destes encontros.
É ele quem faz a mágica das mudanças de tela em tempo real e das inserções de conteúdo audiovisual. O primeiro poema que eu apresentei foi do poeta russo Alexander Pushkin, um poema de 1823. Todos os poemas de Pushkin apresentados no decorrer desta série foram do seu período de exílio ou da subsequente prisão domiciliar. E o segundo texto, uma quadra decassílaba rimada, não com versos brancos, que escrevi pensando no princípio da arma de Chekhov. Se uma arma parece uma cena, ela deve ser disparada em outra, enquanto lia exatamente a página 221 de Anatomia do Paraíso, obra mais recente de Beatriz Bracher, sobre a qual, dentre outros assuntos, debateremos na sequência. Primeiro, hoje recomendarei 2 livros, começando por Paraíso Perdido, do holandês Cies Nooteboom, publicado pela Companhia das Letras. Paraíso Perdido de Nooteboom veio à minha memória também enquanto eu li Anatomia do Paraíso. Os 2 romances apresentam certa intertextualidade, o de Beatriz mais, com o Paraíso Perdido clássico do poeta inglês do século XVII, John Milton. No Paraíso Perdido de Cies Nooteboom, que correu o risco, inclusive, de dar a seu livro o mesmo título da obra de Milton, existem epígrafes, citações, tanto de abertura quanto de desfecho, miltonianas, que podem ser vistas como chaves de leitura da obra, significando, de alguma forma, o conteúdo do romance. Nooteboom é um viajante e que reflete suas viagens e suas interpretações culturais em muitas de suas obras, algumas delas publicadas em português e cada qual interessante à sua maneira. Em Paraíso Perdido, existe, por exemplo, uma situação que acontece em São Paulo, em Paraisópolis, e também uma parte australiana. Nessa parte australiana, o Cies Nooteboom introduz uma performance, uma instalação performática que de fato ocorreu em Perth, chamada Angel Project, e é isso que vocês estão vendo nesse momento na tela, da artista Deborah Warner. É comum que o Cies Nooteboom lance luzes sobre diversas manifestações artísticas em suas obras. Isso faz com que eu me lembre do trabalho de Don DeLillo, o escritor estadunidense, que insere performances ou obras de arte reais com importâncias concretas dentro de suas tramas. Por exemplo, a performance Falling Man, inspirada na célebre fotografia de Richard Drew, que flagrou um homem caindo de uma das gêmeas, no romance de 2017, Homem em Queda. Ou na novela Ponto Ômega, de 2010. A novela inicia com um homem observando a instalação de vídeo 24 Hours Cycle. E um outro autor que me vem à memória é o brasileiro Sérgio Santana, que em vários de seus contos descreve em minúcias pinturas, esculturas, e no caso de Sérgio Santana, especificamente, muitas dessas obras são totalmente ficcionais. Neste caminho da completa ficção, que é livre dentro de suas próprias regras, e do entrelaçamento artístico, vem a minha segunda recomendação, a suposta segunda, né, que na verdade já é a quinta, que é O Melindre nos Dentes da Besta, de Carol Rodrigues, publicado pela editora Sete Letras no ano passado. O Melindre nos Dentes da Besta é um romance que transporta o leitor para dentro de uma estética radical, particular, de um enigma particular, escrito com voz, a voz da autora também bastante particular, expandindo a potência já evidente em Sem Vista para o Mar, que foi sua estreia, um livro de contos publicado pela Edite em 2014. Após Sem Vista para o Mar, Carol Rodrigues publicou pela E-Galáxia uma novela, Ilhós, escrita dentro de uma proposta formal, pré-estabelecida, ligada às ideias do Oulipo, no caso, buscando separar dentro da narrativa tempo e espaço. Portanto, eu completo aqui com O Melindre nos Dentes da Besta, que é o primeiro romance de Carol Rodrigues, uma proposta pessoal pré-estabelecida,
de recomendar durante estes encontros virtuais, né, romances recentes de estreia. Os outros foram Entre as Mãos, de Juliana Leite, e Desnorteio, de Paula Fábio. Vocês podem conferir nos vídeos anteriores, tanto as minhas recomendações quanto as de Aline Bey, bem como nossas leituras e um pouco das traduções que tenho feito de Pushkin, durante os debates realizados ao vivo no período de isolamento social, primeiro com o jornalista e crítico literário Manuel da Costa Pinto, depois com o escritor Paulo Scott e com a educadora social Bel Santos Maia. Os debates que estão disponíveis em nossas páginas aqui do Facebook e também no YouTube já, assim como este de hoje também estará em muito breve. Hoje recebemos a escritora Beatriz Bracher. Ela nasceu em São Paulo e, além de ter trabalhado como editora e ser autora de roteiros de cinema, é autora de diversos livros, de uma obra bastante reconhecida pela crítica e também premiada. Dentre seus livros constam Azul e Dura, Antônio, Meu Amor, Garimpo e o já mencionado Anatomia do Paraíso. Muito obrigado, Beatriz, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Aline, Felipe e todo mundo que está aí vendo, escutando. Boa noite, Beatriz. Para a gente é um prazer, uma honra estar conversando com você. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação ao leitor. Como você acha que nasce um leitor? Eu te ouvi numa entrevista contando que você começou a ler aos 11 anos, quando você estava fora do Brasil, com bastante saudade de casa, num momento de vulnerabilidade, né? E para mim também, como eu nasci como leitora, também num momento de solidão e melancolia. E a história, eu estava conversando com o Fê antes de fazer essa pergunta, traçar essa pergunta, e a história dele como leitor também. Ele começou a relação dele com os livros também num momento de solidão ali na infância. Então, a minha pergunta seria nesse sentido: você acha que um leitor em potencial, ele só se revela nesse momento mais melancólico de solidão? Olha, eu não sei se ele só se revela aí. Essa foi a minha história. Quer dizer, eu lia, mas eram coisas que não eram muito significativas para mim. Eu não gostava de ler livro longo, enfim, não era uma grande leitora. E eu passei a ler nesse momento em que eu estava com saudades de casa, saudades dos meus pais, e acho que do português, porque eu estava lá na Alemanha com 11 anos. Então, assim, ler o português, acho que foi uma coisa que me fez muito, muito bem, assim. E eu, assim, acho que tem muitos casos de pessoas, me contam quando você conversa, quando você começou a ler, quando você começou a gostar de literatura, e tem a ver com algum fato de que a pessoa estava triste, que a pessoa se sentia excluída, e daí ela vai e começa a ler. Então, assim, eu acho que não sei se todo início de leitor, todo leitor nasce de uma tristeza, né? E ele encontra no livro assim, o que eu trabalhei durante um tempo na biblioteca de um instituto que atendia crianças que moravam em comunidades, assim, com pais bem vulneráveis e desorganizados mesmo. E teve uma manhã uma menina de 12 anos que chegou muito machucada e tinha sido espancada. E ela chegou muito triste, não queria falar com ninguém. E nem era uma menina que lia muito. E daí ela pegou um Harry Potter, o primeiro, e ficou ali 2 horas lendo. E assim, a impressão que me deu é que ela tinha chegado quebrada, tinha chegado nada e tinha se reconstruído numa menina triste, mas estava inteira de novo assim. Então acho que a literatura acho que tem uma coisa da pessoa se encontrar ao encontrar o outro, não sei. Sim, reconhecer também, né? Reconhecer suas dores, eu acho, também funciona muito como um espelho. E você se formou em letras, né? Isso. Eu também sou formada em letras, eu me formei na PUC como você. E eu queria que você contasse um pouco dessa transição, porque a 34, a editora 34, pelo que eu entendi na sua trajetória, ela nasce de uma revista da universidade. Então eu queria que você contasse um pouco essa transição da revista até chegar na editora.
E eu queria também que você comentasse dessa importância das atividades extracurriculares na universidade, porque eu também, quando eu estava cursando letras, eu criei uma revista com os meus colegas no curso, que depois acabou virando um projeto que chamava Oitava Arte, que era um site cultural que eu toquei por muitos anos depois de terminar a faculdade, e que me apresentou pessoas chaves, inclusive o Felipe, aqui eu entrevistei ele para o site, pessoas chaves na minha vida, então foi muito fundamental ter esse site. Então eu queria que você traçasse esses dois paralelos aí. Eu sou de São Paulo, mas quando eu me casei eu fui para o Rio, tive 3 filhos e depois eu fui começar a faculdade, então comecei, tinha 25 anos quando eu comecei. Mas, enfim, eu não apesar de ser 5, 6 anos mais velha do que as pessoas que estavam lá, eu não me sentia tão mais velha assim. Mas antes disso, eu já tinha escrito alguns contos, algumas coisas, feito uma estrutura de romance, mas era uma coisa que eu não tinha coragem, né, de mostrar, de trabalhar mais de verdade nisso. Quando eu fiz a faculdade, foi uma coisa muito boa, assim, ler livros junto com outros, né? Apesar de que eu prezo muito e prego muito a necessidade de silêncio e de solidão para você ler, porque hoje em dia eu sinto que nas escolas públicas e talvez nas privadas também você tem um animador de biblioteca, você não consegue entrar numa biblioteca e ficar em silêncio só lendo. Mas eu sei que naquela altura foi ótimo ter um professor e ter colegas com quem você lia livros legais e discutia isso tudo. E a gente começou a achar que tinham vários ensaios, vários autores que os professores apresentavam, e que não tinha nenhum lugar onde a gente podia lê-los. Quer dizer, não tinha nenhum lugar que estava publicando ensaios naquela altura, né? A gente achava. E tinha havido as revistas José, Escrita, Leia Livros, e que naquela época tinham acabado. E daí que a gente resolveu criar uma revista de literatura, e que acabou sendo de literatura e filosofia depois, chamada 34 Letras. E que era uma... É que eu tenho aqui uma delas, mas eu acho que é difícil mostrar aqui. Mas enfim, era uma revista de ensaios, ensaios mais longos, entrevistas e inéditos, tinham poemas e contos. E foi muito bom fazer, foi muito bom, enfim, primeiro porque acho que a revista ficou legal, como você, eu conheci um monte de gente importante, e acho que a gente fez alguma coisa que foi legal para o meio de literatura naquele momento, né? Mas, curiosamente, eu nunca pensei, na verdade, eu não fiz uma revista para publicar coisas minhas, eu junto com outros. Eu fiz mais para ler do que para escrever, assim, né? Eu queria ter um espaço para ler os autores que eu achava bons, tudo. Daí eu abandonei a faculdade, porque a gente fez uma editora, a revista acabou, quando teve o Plano Collor, a gente fez a editora. Alguns que vieram da revista e outros, né, novos amigos. E de novo, foi um lugar que eu queria, para mim, o importante era ler livros que não existiam em português ainda. Esse negócio de ler em português sempre foi muito importante para mim. Mesmo conseguindo ler inglês, parecia que quando eu não leio na minha língua, as palavras não querem dizer aquilo que elas querem dizer, elas não têm um significado no real, a referência delas não é tão sólida, sei lá. Pão é o que eu como de manhã, não é bread. Então tem uma coisa assim que é curiosa. Então é isso, e a editora eu sinto muita falta de ser editora, do trabalho lá na editora, acho que foi uma coisa incrível, assim, foi muito legal. Agora, de novo, também era um lugar para ler os livros que não existiam ainda, né? E a gente chamou os diretores de coleção, então
A gente tinham pessoas que indicavam os livros, tinham coleções bem específicas, com um ponto de vista bem claro, de filosofia, que chamava Trans. A coleção que depois vai editar todos os autores russos, chama-se Leste, e o Nelson Ascher era o diretor dela. E o Luiz Costa Lima tinha uma coleção da literatura, o Braulio Tavares tinha uma de ficção científica. Depois isso foi meio acabando, porque como vende muito pouco livro, a gente não tinha como remunerar essas pessoas que estavam fazendo a direção, mas essa ideia de coleção ficou. E depois de trabalhar 8 anos na editora, quando ela já estava autossustentável, enfim, já tinha algum nome, tinha um catálogo, eu resolvi tirar um ano de sabático. E aí foi um amigo que falou assim, mas ano sabático não é para descansar. Ano sabático você tem que escolher um projeto, fazer, né, desenvolver um projeto bem diferente daquilo que você vinha fazendo. E daí que eu recuperei um livro, a estrutura de um romance que eu tinha esboçado lá atrás, e comecei a escrever, saiu completamente diferente do que eu imaginei que seria. E quando acabou o ano sabático, eu não tinha acabado o romance, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, vamos dizer, esse foi o processo, né? E daí eu vendi minha participação. Me tornei. Entendi. E no Azul e Dura, que é o seu primeiro romance, né, que eu desfrutei dele, eu li ele recentemente, eu senti uma presença muito forte da cidade. E eu sei que você também não trabalha antes do período do coronavírus, né? Você não trabalha em casa, você tem um escritório, que você pega uma bicicleta e vai até esse lugar trabalhar. Então eu queria saber como é que a cidade influencia tanto o teu ritmo de trabalho quanto o teu processo criativo. Primeiro, eu já não pego mais bicicleta, porque a minha casa, eu mudei de casa, mas o escritório ficou onde era, a casa que eu uso como escritório. Então, agora eu vou de carro. Mas, para mim é engraçado, eu não consigo imaginar uma história sem que eu saber onde que está se passando. Para mim, a cidade, em todos os livros e contos, ou quase todos os contos, acontece isso. Assim, a cidade tem enfim, ela é uma das maneiras de eu descrever o personagem ou de eu descrever as características do personagem, é a maneira que ele age naquela cidade, como ele enxerga a cidade, como ele está ali. E para mim a cidade, eu já morei em São Paulo, já morei em Brasília e morei no Rio de Janeiro. Eu não sei, eu acho que eu tenho as lembranças, é normal isso, né? As lembranças grudam nas esquinas, nas casas, que a gente vê, e de repente você, sei lá, você cruza uma rua, você vê alguma coisa e lembra de uma cena que se passou ali. Então, para mim, a cidade, ela guarda muitas Beatrizes, assim, que eu fui há alguns anos. Eu queria entrar um pouquinho no Anatomia do Paraíso, que é o seu livro mais recente, né? Que, para quem não conhece, ele tem, dentre vários aspectos, dentro de uma profundidade horizontal, plural, o personagem Félix, que é um personagem mineiro, que está no Rio de Janeiro, escrevendo apaixonadamente uma monografia sobre o Paraíso Perdido de John Milton. E ele chega a comparar trechos de Milton em inglês e as traduções para o português de Lima Leitão, de Daniel Jonas, e chega a traduzir ele mesmo, né? Seria ele mesmo algumas passagens. Eu queria te perguntar por que a opção da intertextualidade com Milton. E dentro dessa pergunta mais simples, eu queria embutir por que a opção de entrelaçar a estética etérea, metrificada de Milton ao Rio de Janeiro bastante urbano, se isso foi uma decisão consciente. Bom, primeiro Milton. Na verdade, a história que eu queria fazer, que começou com um conto, e que eu vi que ia ser mais que um conto,
era de um jovem que estava lendo e que para ele a literatura era, vamos dizer, ao ele ler, aquele era o momento que ele estava vivendo, que tinha a mesma intensidade do que quando ele estava andando, ou pegando sol, ou conversando com alguma outra pessoa. Quer dizer, aquilo lá era a vida. Como eu realmente acho que é para qualquer pessoa que está lendo, quer dizer, não é uma. Mas, enfim, para ele era um pouco demais, assim. Aquilo lá é muito exacerbado e ele misturava, ao mesmo tempo, quando ele estava vivendo o mundo, ele estava lendo o mundo, tinha essa falta de fronteiras entre a literatura e o mundo. E, e eu não... E quando eu comecei a escrever o conto, podia ser qualquer livro que ele estivesse lendo. Só que quando eu peguei para desenvolver e vi que era um romance, eu estava lendo Paraíso Perdido. E estava lendo e estava tendo muita dificuldade, achando incrível, ficando muito entusiasmada e muito irritada, porque eu parava muito e não conseguia. E aí eu pensei, bom, exatamente isso que eu preciso. Exatamente, eu preciso de um livro muito desafiante e muito apaixonante e que ele vá tendo que ir com dificuldade, devagar. Só que daí o Paraíso Perdido em si mesmo é uma coisa. Imagine, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, é a queda de Lúcifer, é o mundo, é o nosso início, é o nosso começo, e toda uma questão. Então, Milton acabou trazendo muitos que são os assuntos do livro, e não só a literatura, mas o homem e a mulher, né, a relação entre homem e mulher, o livro é muito a respeito disso, a relação entre pai e filho. Então, Milton acabou, vamos dizer, evidentemente, né, ninguém trabalha com Paraíso Perdido impunemente, assim, não, ele não é que o Paraíso Perdido passou a ser o assunto do Paraíso Perdido passou a ser o assunto do livro e a própria poesia, o poema e isso tudo. A questão da métrica e do Rio de Janeiro não foi uma coisa que eu imaginei, mas o que eu imaginei era que a questão do Félix era muito sensorial. Então, ele vivia o Paraíso Perdido com uma coisa meio ligada assim à sensualidade, a sexo, mas sexo no sentido assim, talvez assim, o momento máximo que você se sente um corpo, que você sente, que você entende, que você é aquele corpo, né? Que você tem aquele corpo, E eu acho que Copacabana, ela tem uma coisa que me interessava muito, primeiro que é a natureza impressionante, realmente o nascer do sol, o pôr do sol, a praia, é uma coisa assim, que mesmo que você não esteja lendo Milton, você fica tomado todo dia de manhã, se você vê o nascer do sol, o pôr do sol ali, a própria praia, isso tudo. E Copacabana, curiosamente, tem uma vida de bairro, quando falo vida de bairro, é uma vida que as pessoas se conhecem, as pessoas vão na mesma padaria, ou a padaria seria em São Paulo, lá é uma loja de suco, ou o supermercado, ou... Então, essa coisa meio interiorana, assim, eu acho que Copacabana, mais do que Ipanema, ou Leblon, ou Sumaré, ou Pinheiros talvez seja um pouco assim também. Então, tinha essa coisa muito bela, muito extasiante e muito cotidiana, pequena, e para mim isso foi uma coisa muito que era o que eu queria para o Félix. Entendi. Você falou da situação sexual do Félix. Ontem eu estava conversando por telefone, é claro, né, com o Manuel da Costa Pinto, que é inclusive um dos nossos espectadores aqui hoje, e a gente estava falando sobre a Anatomia do Paraíso, e surgiu a seguinte questão: as cenas e situações várias de sexo ou abuso no romance, elas são representações de cenas e situações de sexo ou abuso buscando, digamos, verossimilhança, ou seriam representações dentro de um puro plano da ficção, mas
diluídas, de certo modo, nesse cenário urbano bastante ligado à realidade. Desculpe, eu não consegui entender a pergunta. Você conseguiu fazer de não só o personagem Félix, né, mas dentro do livro tem diversas situações representadas com muita clareza, muita cara de verossimilhança, né? A sua representação sexual dentro do livro, né? Mas essas representações sexuais, elas tentam simular uma vida real ou vai para um plano abstrato ou da cabeça do Félix ou dentro de um jogo ficcional seu? Você consegue enxergar isso nesse termo? Eu acho assim que o sexo é um grande assunto do livro, né? E na parte do Félix, eu sinto como se ele fosse assim muito. Para mim, isso era muito importante, porque tanto porque ele tem relações intensas com todas as coisas, né? Então, com a areia, com o sol, com mulher, com homem, com a literatura, ele tem assim essa entrega, mas por outro lado esse puxar, ele suga, ele entrega, ele tem essa coisa muito intensa. Por outro lado, tudo é um pouco coisa ao mesmo tempo, assim. Ele é muito centro, né? Ele tem essas experiências todas. Nunca é muito uma troca, assim, né? No caso dele, até quando ele vê o abuso aí que ele percebe um pouco que o mundo existe mesmo, né? Existe o outro. Antes era a mulher que transa com ele, o homem que transa com ele, é muito essa. Então, vamos dizer, o sexo, no caso do Félix, eu acho que é uma. Você não usou a palavra realista, né? Você usou verossimilhança, outras coisas, e na minha cabeça eu acho que você não usou por conta de. Porque você não estava querendo perguntar se o romance era realista ou não, porque tem todo o peso da escola realista, etc. e tal. Mas eu acho que o real é muito importante, né? Nos dois casos. No caso de Félix, porque o real não é visto como real, é visto como ele expandido no corpo de outras pessoas e da literatura. E no caso da Wanda, é quase só o real que existe, né? A gente não consegue ouvir nada interior dela, ela não tem um pensamento, ela tem, evidentemente, mas a gente não sabe dele. E ela, apesar de no livro não ter nenhuma cena de sexo dela com nenhuma outra pessoa, não é à toa que ela não sabe ou não quer saber quem é o pai do filho dela. Tem referências a vários homens, né? Com quem ela transou já, e muitas em cada pequeno capítulo, tem alguma referência a algum homem que está, de alguma maneira, tratando mal alguma mulher, né? Ou tendo uma palavra de desrespeito, ou se masturbando em frente, ou, enfim, alguma coisa assim. E ela, na verdade, é engraçado. A Wanda, ela é uma pessoa muito moral, o que é certo, o que é errado, mas a moralidade ela não passa sobre se é certo fazer isso ou aquilo. É quase assim, é certo se respeitar o outro. Essa é a base, né? Não é um moralismo, vamos dizer assim, mas ela é muito inflexível no que ela acha que é certo ou errado. E, de novo, aí eu acho que o sexo é uma coisa muito importante nessa medida. Daí, eu acho que também no caso dela é importante, quer dizer, é importante como o real do corpo, e no caso dela tem também a gravidez, tem que ela mexe com os corpos mortos, ela é uma professora de ginástica, mexe com a musculatura, ela está grávida, tem o negócio
do sexo também, mas no caso dela, eu acho que tem muito a questão da mulher. Ela é quem pensa o que é uma mulher, o que é um homem. O tempo inteiro tem essa necessidade de... ela mostra muito claramente como em pequenas coisas a questão homem e mulher está presente o tempo todo e sempre não com tranquilidade. Eu acho que no caso dela, o atrito é a palavra, né? Vamos dizer assim, enquanto acho que no caso do Félix a entrega é a palavra, no caso dela é mais o atrito. E tudo isso, de certa forma, também acaba se relacionando com o Paraíso Perdido, né? Inclusive, tem um momento que você cita sobre como a mulher é representada no Paraíso Perdido, né? Mas o que eu queria dizer, além das referências tantas ao Paraíso Perdido, há uma série de referências implícitas que permeiam o romance, né? Ele absorve, vamos dizer, ares kafkianos, joycianos, etc., né? Mas são referências implícitas que se tornam explícitas, né? Porque há um apêndice intitulado Citações, no qual diversas das intertextualidades ocultas à obra são reveladas. Isso é uma particularidade da edição ou integra a narrativa? Ou ainda, pela recorrência de notas similares, desde outras obras suas, a revelação seria um elemento ficcional dentro de uma proposta maior? Nas outras obras não era essa a ideia, e nem nessa era essa ideia, mas nessa acabou que, como é um livro que trata sobre um livro, então, na verdade, esse apêndice faz parte da... A gente está falando da construção de um livro feito de pedaços, de muitos pedaços, muito mais do que em outros livros meus. Então, eu acho que o apêndice... Eu não gosto de dizer que faz parte, porque, na verdade, não tem um narrador ali, né? Na verdade. Eu gosto muito de personagens, assim. Eu preciso muito, né, do personagem. Então, esse é um livro do Félix e da Wanda, assim. E o apêndice não é nem do Félix e nem da Wanda, mas acho que sendo assim, sendo de fato um apêndice, eu acho que ele faz parte do livro. Acho que uma edição que não tivesse o apêndice, o livro estaria incompleto. Entendi. E uma das referências que mais me chamou a atenção, justamente por estar relacionada a um livro de que eu gosto muito, é a cena em que Maria Joana, criança, aparece no topo de uma árvore no cemitério, em que a avó teria sido enterrada com a calcinha suja de poeira. É uma cena forte, né, que é uma referência a outra cena forte de O Som e a Fúria, de William Faulkner. Uhum. Existe um site, Faulkner at Virginia, que eu inclusive gostaria de recomendar com entusiasmo para quem entende inglês ou lê, com áudios e transcrições de conversas com Faulkner, enquanto ele era escritor residente em 1957 e 58 da Universidade de Virgínia. E o Faulkner, em uma dessas sessões, ele conta que a fagulha inicial para escrever O Som e a Fúria teria sido uma imagem de Cad, criança, com sua calcinha suja de lama, subindo em uma árvore para espiar dentro da casa onde a avó justamente estaria sendo velada. E todo o livro desdobra-se, portanto, a partir desse ponto. A partir da cena que envolve Cad, desdobram-se os pontos de vista de terceiros, dos irmãos, né? Então, além de, se você puder falar um pouco mais sobre essas intertextualidades todas que permeiam a sua obra, eu queria te perguntar, depois desse desvio digressivo faulkneriano, qual foi a fagulha inicial para a sua escrita do Anatomia do Paraíso? Se existiu alguma cena específica ou alguma ideia? Eu estava pensando agora, você falando dessa cena do Faulkner, de que a calcinha, no caso do Faulkner, estava suja de lama.
Ah, E da Maria Joana estava suja de poeira. poeira. E é curioso, eu não tinha pensado nisso, mas é porque ela mora no. Lá é uma fazenda no Agreste, então, de fato, é de poeira. E quando você falou que daí que em cima da árvore ela está olhando a avó, mas no É meu uma... livro, e acho que no livro do Faulkner também, o mais importante é o olhar, né? Sim. Menos para onde que o olhar dela está indo e mais para quem está olhando a calcinha, né? E da maneira que está olhando. Eu acho muito linda essa, essa cena do Faulkner, porque tem uma coisa assim, e que eu acho que o livro ele trata muito, muito disso, assim, de uma coisa infantil, de criança, alegre, e como essa criança e essa pré-adolescente carrega já um desejo sexual muito grande, muito, muito, muito forte, muito potente, que faz parte dela, que faz parte de uma alegria da infância, e como isso pode ser bom e pode, quer dizer, como isso a vida pode fazer com que seja bom ou ruim, né? Acho que dependendo das pessoas que a criança, a pré-adolescente, adolescente encontram, pode ser terrível ou pode ser um paraíso, né? Uma delícia. Mas a fagulha foi, foi o início do conto mesmo. Era uma manhã, não sei o quê, no início do outono, um jovem escreve debruçado sobre a sua escrivaninha, e que é o início do conto não, a novela o Veredito do Do Kafka, carro. e que ele está ali, e essas coisas que são tão engraçadas, né, de por que que pega. Então, quer dizer, pega porque muitas vezes eu estou em cima de uma escrivaninha escrevendo, quando eu li esse conto, eu me vi, enfim, tem essa coisa, mas uma coisa que me pegou foi a palavra verde sem vigor, porque o parágrafo o Kafka vai, então tem o jovem que está lá escrevendo uma carta para um amigo, né, ele escreve, daí descreve, então, e daí ele descansa o olhar dele a contar do Félix, que não descansa nada, que só fica ali na escrita, ele descansa o olhar nisso, nisso, naquilo, no rio e nas colinas com seu verde sem vigor. Achei tão curiosa, isso era uma adição do Modesto Carone. Aí eu peguei o alemão, peguei o espanhol, peguei o inglês, eu falei assim, mas por que que ele não colocou um verde claro, um verde esmaecido, um verde... é, e realmente tinha essas outras opções. Então, quase assim, o início do livro foi o verde sem vigor. E é curioso, você fala, mas o que é que tem isso a ver com a Anatomia do Paraíso, esse livro que se tornou o livro que é? A gente não sabe, tem um começo que vai se transformar em outra coisa completamente diferente, né? Sim. Você comentou que você estava lendo, né, Anatomia estava lendo O Paraíso Perdido quando você decidiu que o personagem estaria fazendo uma tese, uma monografia, né? Era a sua primeira leitura do Paraíso Perdido? Era a primeira vez. E eu fiz uma, ia falar dieta. Eu fiz um compromisso comigo mesma de não ler nada a respeito do Milton e nenhuma interpretação sobre o paraíso perdido, porque para mim era muito importante uma não erudição, que o Félix fosse alguém cuja relação com a literatura não passava por uma análise, por um distanciamento, realmente ele passa a ser aquilo, ele passa a ser o personagem do livro, né? Ou do poema. Então era a primeira vez e vamos dizer, e é uma leitura amadora, né? Assim, nos dois significados que amador tem. E também, a Sim. do Félix e a minha. Eu sei que a Aline tem pergunta do público. Eu tenho, mas antes de eu fazer a pergunta do público, eu queria perguntar dessa retomada a ser uma editora, né? Recentemente você fundou a Chão, e eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo e também sobre o perfil editorial da casa. Tá?
A Chão Editora, ela é... Quem é editora é a Marta Garcia, que é uma editora incrível. E foi um projeto dela, do meu pai e meu. E a ideia foi fazer uma editora chã, uma editora pequena, com textos pouco ambiciosos em termos de literatura. É tão ruim falar de qualidade literária, porque quase qualquer coisa pode ter ou não ter, né? Não, mas, assim, eu tenho há anos, eu quero escrever um livro sobre a Guerra do Paraguai. E para isso eu li os poucos livros que existem com os depoimentos sobre os soldados que foram lá, que lutaram. E é tão impressionante você lê o português de um outro tempo, a sintaxe escrita de uma outra forma, e coisas que não são nem muito bem escritas, mas o não ser muito bem escrito é muito interessante, carrega um monte de informação também. Então, o desejo foi um pouco, poxa, eu queria que outras pessoas tivessem essa vivência, essa experiência também. O meu pai, ele tinha uma coisa com os documentos de famílias dos antepassados dele, dos avós, dos bisavós, assim, uma coisa que é uma família que guardou as suas cartas, os seus livros, então, e ele tinha muita curiosidade, né, por isso e por história em geral. Então, e juntou a Marta, que, na verdade, ela que propôs o projeto, que a gente tinha feito um trabalho juntos, e ela viu isso, junto. E então a ideia era fazer, né? Uma editora que publique relatos, de preferência em primeira pessoa, do final do século XIX no Brasil, ou relativos ao final. Então, tem livros de memórias das pessoas que falam sobre a infância delas, né? Escritos em 1950, mas que tratam de 1890. E agora a gente vai publicar literatura do final do século XIX, literatura abolicionista, livros de viajantes também, mas sempre com a perspectiva de você conhecer o passado através dele mesmo, né? Através das vozes do passado e de preferência mais diversificado possível, assim. É uma ideia assim de que não a questão identitária que tomou muito conta nossa, né, do nosso tempo, ela acaba que faz com que cada identidade seja uma coisa muito una. Então, mulher é um tipo de mulher, homem é um tipo de homem, negro, classe alta, classe baixa, classe média. E eu acho isso muito aprisionante para todo mundo. Então, se você tem um livro que você consegue ter memórias de muitas mulheres muito diferentes, ou até mulheres da mesma classe, da mesma idade, e que expressam identidades muito diferentes, isso é uma coisa que me interessa muito e que eu fico muito feliz se a Chão puder colaborar com isso, colaborar com essa ideia de que ninguém pode falar em nome de ninguém. Já que ninguém pode falar em nome de ninguém, muita gente pode falar em nome de muita gente. É um pouco isso, porque se eu sou mulher, não posso falar em nome dos homens, mas eu posso falar em nome das mulheres. Eu sou uma mulher. Quais são tantas outras mulheres que não têm nada a ver comigo, a não ser pelo fato de serem mulheres, ou enfim, ou que não se veem representadas em mim? Então, eu acho que toda essa questão identitária é super importante, não só é super importante, pode ser muito enriquecedora, ainda bem que ela existe, ainda bem que, mesmo que ela é agressiva e às vezes um pouco estapafúrdia, mas eu acho que tem perigos que a gente tem que, não tem que censurar nada, mas tem que acrescentar coisas, assim, para, sei lá, para que fique mais de verdade mesmo tudo. Esse livro que você comentou, Bia, sobre o Guerra do Paraguai, é nisso que você está trabalhando agora? Não, acabei de desistir.
11 meses eu desisti, porque eu passei 2 anos lendo, fichando, e tem coisas lindas, tem coisas incríveis, mas um pouco assim, eu achei que o livro que eu devia escrever era assim, eu devia, que nem o Pierre Menard escreveu o Dom Quixote, eu acho que eu deveria escrever o Retirada da Laguna do Visconde Toné, mas assim, eu devia escrever com exatamente as mesmas palavras, mas eu escrever, publicar, com o nome do Visconde Toné, mas com o meu nome, enfim, não sei, para que seja um livro novo e todo mundo leia, e seja adotado nas escolas, e seja, porque é um livro incrível, a retirada da laguna, e muito da violência nossa, e da violência das pessoas que nos governam hoje, e das pessoas que elegeram essa pessoa que acho que nos governa ainda hoje, a gente não sabe se amanhã... Talvez não, durante a live, né? Talvez tudo tenha mudado. Mas é uma coisa que está lá. E a meu interesse na Guerra do Paraguai tem muito a ver com essa, sei lá, com a questão da violência mesmo, né? Nossa, do Brasil, enfim. Mas aí não, o que eu estou fazendo agora, porque eu estou há 3 anos que eu não consigo escrever, porque eu só estou pesquisando sobre a Guerra do Paraguai, e para mim, eu preciso achar o personagem mais do que a história, eu não achei a voz, eu não achei o personagem, enfim, eu não achei nada. Achei o assunto e achei trechos lindos de livros, mas o que aconteceu, que foi uma sorte que me trouxe de volta a escrita de ficção, foi que a Rigo Barnabé escreveu e musicou uma ópera chamada Gigante Negão, e ele cantava, ele encenava junto com Itamar Assunção, que era o gigante ele mesmo, né? E isso foi na década de 90. E depois, enfim, isso se foi, ficou meio esquecido, e agora, não sei se foi o Zé, ou quem foi, que o chamou para encenar de novo a ópera. Isso antes da pandemia. E daí, como a ópera tem a ver com criar um homem, e o homem morre, o homem renasce, e ele gostou muito do Anatomia do Paraíso e gosta muito do Milton, então ele me pediu se eu podia rever e mudar um pouco, talvez as partes, não a música, mas a parte da narrativa. Então, agora eu tenho todo o tempo do mundo, porque ninguém vai ensinar nada durante um bom tempo, imagino, infelizmente. E eu estou fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito pequeno, no aspecto que, sei lá, se der 6 páginas é muito, né, de narrativa espalhada, assim, no meio das músicas, mas que está me dando um prazer muito grande, assim. Uhum. E só antes de passar para a Aline, uma outra questão que a gente até acabou perguntando isso para o Paulo Scott também, quando ele foi o nosso convidado. Você acredita que essa experiência em relação ao coronavírus pode ou vai alterar de alguma forma ou se inserir de alguma forma dentro de alguma eventual ficção futura que você faça? Essas coisas são tão difíceis de saber, né? Não sei. Eu não tenho. Ela vai entrar dentro de mim, vai entrar dentro de nós todos. Tudo que eu for escrever, sou eu que escrevo e eu sou uma pessoa que passou por isso, né? E que passou com muita intensidade, como nós todos, né? Com muito medo, com muito estranhamento. Então, essa pessoa transformada pelo coronavírus é quem vai escrever o próximo livro. Então, não sei se vai ter isso no cenário, no personagem, na trama, o que for, mas vai ter isso na caneta que escreveu, no dedo que digitar, né? Então, estará lá. Eu aproveito, então, para indicar um livro da Gisele Mirabai, que é autora de Machamba e que ganhou o prêmio Kindle. Ela acabou de publicar no próprio Kindle um livro que chama Ana de Corona, que é o primeiro livro no Brasil escrito sobre, de fato, o tema. Eu já baixei aqui no meu Kindle, ainda não li, mas parece muito interessante o que ela fez, porque ela já pesquisa bastante sobre o planeta e o nosso jeito de habitar o planeta.
Então, eu acho que parece que ela uniu aí as coisas de uma forma bem interessante. Então, já fica a indicação. E eu vou aproveitar, então, Bia, para te fazer as perguntas do público. A gente recebeu 2 perguntas muito interessantes. Uma delas foi da Mozineri, e ela diz o seguinte: em garimpo, vi diversas formas de narrar. Então, pergunto, qual seria a que te dá mais trabalho? Eu não sei, é curioso que no conto eu sinto muito vontade de experimentar estratégias narrativas diversas, assim. É uma coisa, é quase como se o conto fosse muito mais linguagem, sempre é linguagem, né? Porque o que mais que é? São palavras, letras, mas é, é assim, como se a estrutura do conto fosse, a trama fosse isso, assim, fosse que dependesse muito, muito mais disso. E, na verdade, é muito divertido o conto, assim, quando eu acho, quando eu acho qual é que tipo de linguagem eu vou usar, que tipo de narrativa, que tipo de truque, de não sei o quê, é uma coisa que eu gosto muito. Então, na verdade, nenhuma me dá trabalho, assim, todas me dão muito prazer. O trabalho é achar a coisa, depois que eu acho, eu vou em frente. Assim, às vezes eu posso demorar um ano, então pode ser trabalhoso, mas não é, sei lá, não é cansativo, assim. Perfeito. E a outra pergunta é da Maiara, que é de Maringá, uma amiga minha. Ela terminou de ler Antônio e ela queria fazer uma pergunta que como você estruturou o enredo do Antônio? Como você decidiu a divisão dos capítulos? É, tem assim, na verdade eu tinha escrito o Azul e Dura e eu não falei, os meus primeiros livros, romances, e ambos eram em primeira pessoa. E eu queria muito provar para mim mesma que eu era capaz de escrever um livro em terceira pessoa. Então eu comecei escrevendo sobre a história do Theo. Só que logo tinha um narrador que estava contando, tinha uma primeira pessoa que estava contando. Aí eu falei, não, então vai ser que nem os livros do Conrad, que na verdade é o cara que está num bar lá na beira de um porto, e um começa a contar a história para o outro, e daí é um que conta a história, ele viveu um pouco daquela história, mas não é tão importante ele, é mais a história. E mas aí eu vi que não funcionou também, porque na verdade tinham coisas que eu queria que fossem contadas que aquele cara que estava contando não teria como saber que tinha acontecido. Então eu fui meio dividindo e daí eu me lembrei do Enquanto Agonizo, para falar do Faulkner, e daí eu coloquei isso de ser contado por 3 pessoas diferentes, e ser explicitamente contado por 3 pessoas, né? Quer dizer, que cada capítulo ele tem um nome. Uma pessoa que eu gostava muito quando eu era adolescente era o Osman Lins. E o Osman Lins, ele tem esse negócio de muitas pessoas falando e você nem sempre sabe quem é que está falando o quê, né? Eu acho uma coisa muito, muito interessante, assim, mas eu achei que não era o caso esse livro. Nesse livro eu queria que ficasse bem claro quem é que estava falando o quê. Diferente do Enquanto Agonizo, que é uma história narrada enquanto se passa, né? Enquanto Agonizo não é a lembrança, é a história que tá acontecendo. E não são um número X de personagens. Você tem os mais importantes, mas você tem vários outros menores que vão entrando e saindo. Enquanto a viagem segue, os personagens entram e saem. E o meu não, o meu é um relato de alguma coisa que já aconteceu. E uma outra, então essa é vamos dizer, a forma do livro, no sentido de ter narradores diferentes que contam a mesma história, que não contam a mesma história, contam a história sobre a mesma pessoa, né? E a vida daquela pessoa. Foi assim. E depois no livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que ele
conta a história, aquele ressentimento enorme, aquela raiva, aquela coisa toda, e tem um você, assim, ele tem, apesar de não ter, ele tem raiva da pessoa que está ouvindo a história. Ele tem uma coisa de quase como se fosse culpa sua, aquilo tudo que aconteceu com ele. Tem uma... E eu queria, então, criar esse você. Eu queria que a cada um tivesse contando para alguém muito específico, assim. Então, vamos dizer, foram essas duas inspirações. Mas nunca é assim, eu vou fazer como não sei quem. Você vai fazendo e daí você vê que você está seguindo um livro que você adorou e daí você fala, bom, então deixa eu até ler de novo esse livro para tentar me inspirar mais. Eu ouvi uma entrevista sua falando algo que eu achei muito bonito, eu até dividi com o Fê, e ele falou, nossa, que lindo, porque é como eu me sinto também. E nesse ponto eu acho que a literatura de vocês dois se encontra muito, por essa intertextualidade. Mas você estava falando da folha, que você nunca sentia que a folha era em branco, que ela sempre vinha já com camadas de tudo que já tinha escrito na história da literatura. Então, você não se sentia tão sozinha. Eu achei tão bonito isso. Bom, eu sinto assim mesmo, eu sinto que alguém construiu, né? Além de tudo, a gente está, assim, o papel é cheio porque a nossa cabeça é cheia de muitas coisas, mas de muitas coisas que a gente leu, mas o papel foi construído por outras pessoas, né? Por muitas outras pessoas. A gente está escrevendo isso para mim foi uma coisa tão legal. O Tom Zé, ele fez tem um documentário a respeito dele, e ele fala na cidade pequena, né, onde ele nasceu e cresceu, que ele tinha um tio muito formal, muito a família dele era toda uma família conservadora, e algumas noites, em jantares, em festas, ele começava a cantar, em um canto empolado, um canto não sei o quê. E o Tom Zé ficava olhando e falava assim, mas como que um homem tão sério faz isso que é tão ridículo, a coisa tão... Né? E aí ele entendeu que era haver um espaço que era a representação artística. Aquele era um espaço diferente, onde o tio estava entrando, e naquele espaço era aceitável algumas coisas. Eu acho que é isso, alguém criou esse espaço antes de nós, que é onde a gente escreve, né? Esse papel é esse espaço criado, onde é aceitável você escrever o abuso de uma criança, ou descrever uma alegria maravilhosa, ou um defunto escrever, né? Não, é algo... É isso, quer dizer, você escreve dentro... Você é muito pouco original, por mais original que você seja, porque você está usando uma forma que alguém criou e estipulou ali os limites, por mais que não tenha limites, tem limite sim, né? Isso. Eu acho que também esse jeito... E quando você... Desculpa, Fê, só completar. Ele fala... Esse jeito que você vê a folha, ela ajuda o autor, o jovem autor também, porque muitos jovens autores se sentem um pouco constrangidos, né, de escrever pensando que leu Dostoiévski, que leu Clarice Lispector, e se você olhar isso como uma grande parceria, né, de cada um tá fazendo o seu, eu acho que dá uma certa leveza também para o ato de escrita, você se sente menos só e não se sente, assim, um pouco... sei lá, esmagado pela potência literária mundial, né? Que eu acho que é esse o foco. Eu acho que a gente tem que produzir o nosso, do nosso tamanho, mas contar com a ajuda de todos esses que existem e já existiram, né? Com toda certeza. E esses que já existiram somos nós, né? Quer dizer, quando você lê alguém, claro, eu não sou o Faulkner, eu não sou ninguém, mas assim, que nem eu falei, eu passei pelo coronavírus, eu passei pelo o Faulkner, eu passei pelo Joyce, eu passei... Então, a pessoa que está escrevendo é a pessoa que viveu isso. Eu vivi, quando você lê, você vive, né? Então, e tem uma coisa que tem não sei se a tradução certa é essa, angústia da influência, né? Não sei se é essa a expressão, mas existe essa tese de que todo escritor teria essa aflição, essa angústia, se ele estaria escrevendo muito igual né, alguém que veio antes dele, ou
se de alguma maneira ele precisaria se libertar de todos aqueles que vieram antes. E isso é uma dificuldade muito grande, isso é um cerceamento muito, muito grande. E, não sei, eu posso ser um auto-engano enorme, mas eu fico pensando nesse negócio, Pierre Menard de novo, assim, se eu conseguisse plagiar o São Bernardo, que é um livro que eu amo, eu ficaria super feliz. A questão é que o plágio é fraco, é ruim, então você tem que dar uma maneira de copiar sendo você, tendo alguma coisa original, e na hora que você copia, tem você pronto, já é um livro seu e já não é mais o Graciliano Ramos. Mas é, mas eu acho que é ao contrário, o que eu queria falar assim, ao contrário de você achar que você tem que se libertar, você tem que, nossa, esse é o cara que eu amo, então eu vou escrever como ele. Como é que ele escreve? Deixa eu digitar, deixa eu fazer aqui igualzinho, deixa eu copiar a frase. Acho que é um bom exercício, como a pessoa que está aprendendo a pintar, vê um quadro, imita o quadro, eu acho, sei lá, é sério. O Júlio Cortázar, eu lia e digitava aquilo que estava escrito, assim, e dava a impressão que treinava a cabeça. Sem dúvida. Eu me lembrei do Paulo Lins, ele comentou uma vez que ele copiou inteiro eu acho que era o Crime e Castigo do César, ele bateu a máquina. Nossa. Eu queria te perguntar, Beatriz, se quando você trabalha com cinema, é a mesma Beatriz que cria a ficção ou já é um desdobramento? É muito completamente diferente, assim. É muito, muito diferente. E o engraçado é que, assim, três autores me chamaram, três diretores me chamaram para escrever com eles o roteiro. Um foi o Sérgio Bianchi, outro o Carinha Inus e outro o Hector Abenco. E sempre os três falavam assim: não, eu achava legal você fazer, porque alguém vindo da literatura, eu acho que tem uma outra abordagem, um outro olhar, porque a pessoa que só escreve para cinema, eu acho que é alguma coisa mais dura. E daí eu começava a escrever e todos eles esperavam: isso não é literatura, isso é cinema! Você está escrevendo literatura! Então, é muito diferente, porque, assim, o personagem não tem um pensamento interior, você não pode. A lembrança, não é nem só pensamento, ele não tem. Primeiro, ele tem carne, osso, e voz e cor. Isso é impressionante, assim. Se você escreve, de repente você vê aquilo, você fala que responsabilidade. Eu estou aqui no meu papel, no meu escritório, em casa, e de repente vai ter esse cara no meio do deserto, com um cavalo, com barulho, né? Então, isso, você primeiro ter a noção disso, que não são as palavras que constroem a história. O que constrói é a imagem, é o som. Isso é muito diferente, porque a gente, quando escreve um livro, são aquelas palavras que vão construir o personagem para o leitor. É a maneira dele falar, é a maneira como eu descrevo, a maneira, quer dizer, as palavras, o verbo, o adjetivo, o substantivo. E no roteiro, isso vai ser jogado fora. O que você escrever não é o que as pessoas vão ver a obra, não são as palavras. As palavras têm que levar a algum lugar. E é um exercício de humildade tremendo, então, que você tem que fazer é isso, na verdade, a fabulação é muito importante, e eu acho que isso é igual, é parecido, mas tem uma coisa que é muito bonita no cinema, e que eu acho que eu espero algum dia ser uma roteirista boa, que eu acho que eu não sou, que é saber trabalhar com a questão da montagem, sabe? De você não precisar ter muitas cenas entre uma e outra, você poder dar um pulo entre uma coisa e outra. Isso é muito bonito, isso que o cinema tem. E essa carnalidade, assim, que é muito linda também, e que eu acho que tem uma coisa que o cinema tem, que eu morro de inveja quando eu escrevo romance, que é a simultaneidade. Essa cena, por exemplo, tem um cara com um chapéu preto, ele está lendo atrás,
a mulher loira estava meio encostada assim. Se eu fosse descrever isso em um livro, parecia que eu estava dando importância demais para aquilo, que cada uma daquelas coisas significava algo. E às vezes você só quer compor um ambiente, mas quando você escreve, aquilo ganha um peso. E no filme, se você vê todas as pessoas, isso está te dizendo alguma coisa, mas só com aquela força que é o ambiente mesmo, assim. Isso é uma coisa que a literatura, não, infelizmente, não tem. Quer dizer, então, a literatura não tem umas coisas e o cinema não tem outras. Não? A gente já está com o nosso tempo estouradíssimo, né? Aline, eu não sei se você tem mais alguma consideração. Não, eu só queria mesmo agradecer a Beatriz por esse encontro. Foi um prazer conversar com você. Eu queria agradecer o Thiago, que é o nosso diretor remoto, que está aí com a gente desde o começo e desde antes do projeto, com a gente fazendo testes, ensaios. Muito obrigada por todo o seu carinho com a gente, seu trabalho magnífico. Obrigada ao Lucas também por tudo que ele fez, os nossos folders incríveis, com o nosso logo que se move. Queria agradecer ao Fê por a gente ter pensado esse projeto, né? Me fez muito bem durante esse mês de abril, estudar, encontrar com essas pessoas incríveis, estar aqui com vocês, conversando. E é isso, agradeço muito, espero que tenha sido para vocês também. Para mim foi uma honra, um prazer e muito aprendizado. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz, também por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. Eu queria lembrar a todos que estão assistindo que esse conteúdo vai ficar disponível em muito breve, provavelmente amanhã mesmo no YouTube, da mesma forma que os nossos encontros anteriores já estão lá para serem assistidos. Muito obrigado também ao Lucas, Adam e ao Thiago Galan. E então, com isso a gente encerra essa nossa intervenção de abril do Palavras Cruzadas durante esse período de isolamento social. Muito obrigado para todos. Obrigada. Tchau. Boa noite.